Oi, pessoal, passando aqui para dar minha contribuição como DPZera que sou, tá? Vou falar aqui sobre o artigo 71 da CLT. Quero ajudar algumas pessoas que têm dúvida quanto ao parágrafo 4º e vou explicar direitinho para vocês como é que funciona esse parágrafo 4º do artigo 71. Primeiro eu vou dizer, assim, dar uma explicação, uma breve explicação, o que é o que tem, né, no artigo 71 da CLT. Ele fala especificamente que todo empregado que tem uma jornada superior a 6 horas, ele tem direito a um intervalo mínimo de 1 hora, no máximo de 2 horas. Ok, falando aqui especificamente do artigo 71. Aí o que fala o parágrafo 4º? No parágrafo 4º, ele diz o quê? Que se o empregado trabalhar dentro desse intervalo, ele tem direito a esse horário que ele trabalhou como extra, e além disso, ele pode ter direito também a uma indenização, tá? Então, o que significa esse pode ter direito a uma indenização? Porque o empregado, ele só vai ter direito a essa indenização se dentro do horário que ele trabalhar nesse intervalo, ele consumir essa 1 hora mínima que o empregado tem direito. Ah, mas o empregado tem direito a 2 horas e aí não foi atingido 1 hora de intervalo, por exemplo, não foi consumido 1 hora do intervalo dele. Aí ele não tem direito, porque se sobrar do horário que ele trabalha, né, do intervalo ali que ele tem direito, se ele trabalhar hora extra ali dentro desse intervalo, e se sobrar mais de 1 hora, ou pelo menos 1 hora, esse empregado não tem direito a indenização nenhuma, ele vai ter direito só às horas extras que ele trabalhou ali dentro daquele intervalo. Mas se esse horário que ele trabalhar atingir essa 1 hora, ou seja, se esse empregado se ele tiver que ter esse intervalo inferior a 1 hora desse dia que ele trabalha, então ele vai ter direito à indenização pelo que atingir essa 1 hora dele. Então, assim, deixando mais claro aqui com o exemplo que fica melhor. Vamos supor que o empregado tem intervalo de 1 hora, tá? Esse empregado tem intervalo de 1 hora na jornada de trabalho dele. Ele trabalhou 15 minutos num determinado dia. O que esse empregado vai receber por ter trabalhado 15 minutos dentro do intervalo de repouso dele? No exemplo aqui de 15 minutos, ele vai ter direito a 15 minutos de hora extra e vai ter direito a 15 minutos de indenização. E o valor dessa indenização, ela é acrescida de 50% do valor da hora. Então, ok, isso aí é tranquilo. Se ele atingiu essa 1 hora de intervalo mínimo dele, então ele vai ter direito à indenização. Vou colocar aqui um outro exemplo para vocês entenderem que pode ter e pode não ter direito à indenização. Quando é que ele não tem direito? O exemplo aqui de um funcionário que trabalha, tem um intervalo de 1h30, né? A jornada dele tem um intervalo de 1h30 e em algum dia ele trabalhou 15 minutos dentro desse intervalo dele. O que esse empregado vai receber? Ele vai receber 15 minutos de hora extra, isso é fato, mas ele não vai ter direito à indenização. Por que ele não vai ter direito? Porque vocês entendem que ele tem 1h30 e ele trabalhou só 15 minutos. Quanto é que ele ainda tem aí de intervalo para ele, sobrando? 1h15. Então, não foi atingida a 1 hora dele, a 1 hora mínima que o empregado tem que ter direito. Ele só vai ter indenização se essa 1 hora for atingida. Um outro exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que esse mesmo empregado tem direito a 1h30 de intervalo e ele trabalhou em um determinado dia 45 minutos dentro desse intervalo dele. Aí, nesse caso, 1 hora mínima do intervalo, ele foi atingida. Por quê? Porque esse empregado tem 1h30 de intervalo, ele trabalhou 45 minutos, o que restou para ele gozar de intervalo? Apenas 45, né? Apenas 45 minutos. Se ele trabalhou dentro dessa hora dele, então ele tem uma indenização pelo que foi atingido nessa hora mínima de intervalo. Tá certo? Então, o que esse empregado, no terceiro exemplo aqui, vai receber? Ele vai receber 45 minutos de hora extra. Isso aí é fato, a gente não tem dúvida nenhuma que se ele trabalhou nesse intervalo, ele vai ter direito a essa hora extra. Além disso, ele não vai ter direito a 45 minutos de indenização. Ele vai ter direito apenas a 15 minutos de indenização. Porque esses 15 minutos aí foi o que atingiu a hora mínima de intervalo dele. Então, o empregado só tem direito à indenização quando essa hora que ele trabalha no intervalo, né, que ele trabalha como hora extra, nesse intervalo que ele tem direito, ele só tem direito à indenização quando esse tempo que ele trabalha, ele tira, né, ele rouba do trabalhador
né, parte da 1 hora mínima que ele tem direito. Nem que ele tem direito a 2 horas de intervalo, mas se ele não gozar essas 2 horas de intervalo, por motivo de trabalhar dentro desse intervalo e for retirado dele o direito de pelo menos 1 hora, a indenização será só por parte do que foi atingido essa 1 hora, né, mínima do direito ao intervalo. Ele recebe 45 minutos de hora extra e, no caso, em exemplo, né, que eu coloquei aqui, ele vai receber apenas 15 minutos de indenização. Espero ter ajudado, espero ter deixado claro, né, que isso é uma dúvida recorrente com relação à interpretação do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Qualquer coisa, estou aqui, Erida Mourão, sou do Departamento Pessoal e trago sempre informações que ajudam, né, a lhe tirar de uma situação de sufoco, né, que às vezes a gente se encontra no Departamento Pessoal.